E o negócio tá fechado, agora não tem mais volta. Flamengo assina de surpresa com atacante com características parecidas com o Mbappé. É o novo Mbappé. Eu vou te falar uma coisa. Depois que esse time tiver afiado, meus amigos, os antes vão pirar, porque o Flamengo tá montando um timaço. Vou falar também de possíveis saídas, porque chegou proposta na mesa do Flamengo por Everton Araújo, Eric Pulgar e o Saul Niguez, que estava esquecido, também pode estar saindo. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho, que tá com o dedo no like, se inscreva, meu filho, porque é um flamenguista de verdade. Apoie o outro, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu, abençoado, frase, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão. Malvadão, que agora acordou, hein? Agora acordou, começou a agitar a janela de transferência e vai chegar jogador aí para mudar o patamar. E aí eu te pergunto, com essa possível saída de Everton Araújo, Eric Pulgar e Saul Niguez, tá entrando muita grana. Você põe fé, o Flamengo pode voltar a negociar com o Luiz Henrique? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Lembrando, quem clica no like, clica no hype. Se você conseguir me ajudar, te agradeço de coração. E para você que conseguir, torne-se membro, apoie o canal abençoado. É baratinho, flamenguista raiz, apoie o outro, simplesmente consegue me ajudar. Meus amigos, vai comprar alguma coisa online? De preferência do YouTube Shop. Comprou um produto oficial do Flamengo, você vai ajudar o Flamengo com a porcentagem. O Flamengo está precisando de grana, vai ajudar a economia brasileira, que também está precisando, vai ajudar o canal, eu também estou precisando e nós te agradecemos. Não quero comprar nada do Flamengo, pessoal, já tenho tudo. Pô, beleza, menos mal. E olha, tem uma camisa nova, hein? Lançaram uma camisa vermelha top de linha. Você clicando no ícone do YouTube Shop aí, você vai comprar ela com desconto e vai ficar bonito e vai ficar atualizado também, né? Mas vamos supor que você quer comprar um chinelo, um sapato, um celular, uma geladeira, um suplemento. Beleza. Comprou aqui no YouTube Shop, você vai ajudar a economia, vai ajudar o Brasil, vai ajudar o canal e vai ajudar a gente vai ficar feliz e vamos te agradecer. Tamo junto? Já se inscreveu? Não se inscreveu? Que isso, meu filho? Imagina o trabalho que dá para fazer essa apuração, para fazer esses vídeos todo dia para vocês. A gente está aqui todo dia. Chuva, sol, frio, terremoto, o que for, a gente está aqui. Se inscreveu? Vamos que vamos, e é nóis. Meus amigos, nosso Mengão está treinando aí com foco na partida de amanhã, às 21h30, horário de Brasília, né? Jogo esse que vai acontecer lá em Minas Gerais. Flamengo naquele foco total, por quê? Que é o primeiro jogo das oitavas de final. Se o Flamengo vence, vamos supor que o Flamengo chega lá e faça 2-0, 3-0, é possível? É difícil, muito difícil. Vamos supor que o Flamengo vence, seja 1-0. Bota uma pressão danada no jogo de volta, que é no Maracanã. Então o Cruzeiro vai vir com o Maracanã super pressionado. Mas tem um detalhe aí, né, galera? Um detalhe importantíssimo aí. Esse negócio de jogo em casa, para eles valer a pena, para ele ser bom, a gente tem que vencer bem, não. Porque vencer só de 1-0, aí pode chegar aqui e ter uma viravolta. Que a gente já viu isso no passado, tomara que isso não aconteça agora. E aí o Flamengo consegue avançar para as quartas de final. O Flamengo avançando para as quartas de final, aí a gente já começa a respirar mais aliviado, porque os próximos times que vão vir para frente até a final são times mais fracos. Ou seja, o Flamengo pegou o Cruzeiro aí, que apesar de o Flamengo não ter que viajar tanto, isso é bom. Mas por um lado, é um time mais difícil e o Flamengo poderia pegar nos mata-mata, seria o Cruzeiro. Então, o Flamengo tem tudo passando do Cruzeiro aí para chegar à final, menos mal. E no Campeonato Brasileiro a gente começa a se concentrar as forças aí, porque domingo também já tem jogo de novo. Então, agora é assim, galera. É um jogo atrás do outro. Tem que ter foco, tem que ter dedicação. Por isso que estão treinando sem folga. Ontem, por exemplo, teve treino regenerativo para os jogadores que atuaram e aqueles que não entraram tiveram pega para capar legal aí. Ou seja, foco é Brasileirão e Libertadores. Então o jogo de amanhã tem importância e o de domingo também. Meus amigos, enquanto é isso aí, nosso Mengão está se preparando para esse duelo contra o Cruzeiro. Está nessa janela aí, nesse mercado da bola, que está um pouco lento. Eu diria bastante lento. Porque nesse momento a gente esperava já ter chegado pelo menos uns 3 ou 4 reforços. E não chegou quase que ninguém. Aliás, está até chegando. Só que está chegando só para o sub-20, né? E o Flamengo acertou mais uma contratação aí. Trata-se do Airan, jogador de 17 anos, que aos 16 anos fez seu primeiro gol no profissional. Jogador que estava no Cuiabá, o Flamengo tentou contratá-lo por 10 milhões de euros, por 10 milhões de reais, comprando 100% do passe do jogador. O Cuiabá bateu o pé, não quis vender. O Flamengo foi lá e pagou 6 milhões por 60%. O Cuiabá manteve 40%.
Esse jogador é um jogador muito qualificado para o ataque. Muita gente, como se diz, compara ele com o início do Mbappé. Ele tem as mesmas características que o Mbappé. Um detalhe, quem revelou o Mbappé no futebol mundial foi o Leonardo Jardim. E esse jogador teria passado pelo crivo do Leonardo Jardim, mesmo sendo para o Sub-20. Ou seja, o Flamengo acerta uma contratação aí que daqui a 1 ano, 2 anos, deve render muita grana. E sem contar que esse time do Sub-20 aí, galera, ele vai trazer muita coisa boa pro Flamengo. Porque o Flamengo já contratou vários jogadores para esse time. Esse time que esse ano foi mal, ano que vem tem tudo para ir bem. O Flamengo já contratou Christian Araújo, que é uma revelação para volante. O Flamengo contratou Josmar, que é um dos atacantes aí do Sub-20, tido como o melhor. E agora contrata esse novo atacante aí, que é o Ayran. Ou seja, o Flamengo está se reforçando, está ficando mais forte. Já está assinado e agora não tem mais volta. Agora vamos aguardar e ver o que dá. Vocês acham que o Flamengo fez bem em contratar esse jogador que é destaque nacional? Comenta aí, meu filho. Meus amigos, Pedro está tentando a renovação. O salário dele que gira na casa de 1 milhão e 200. Ele está pedindo um novo salário ao Flamengo de 1 milhão e 800 por mês. Vocês acham que valeria a pena renovar com o Pedro e pagar esse salário exorbitante? Ou vocês acham que o Flamengo não devia renovar e correr atrás de um outro centroavante? Eu acho que o Pedro merece até um reajuste salarial, mas será que de tanto assim? Aumentar logo os caras 600 milhões por mês? É claro que se o cara pedir 1 milhão e 800, o Flamengo pode fazer uma conta proposta, pode aceitar, mas nem sempre aceita. Um exemplo é o Eric Pulgar. O Flamengo aumentou o salário dele. Ele, o ano passado, ele ganhava 600 mil por mês. Aí o Flamengo renovou com ele, passou ele para 1 milhão. Esse ano ele quer receber 1 milhão e meio. O Flamengo topou aumentar para 1 milhão e 200. Ele não aceitou, não quis renovar nesses moldes. Tá nessa briga danada. E agora chegou uma proposta aí. Os árabes vão se reunir com o staff do jogador. Nessa reunião, os árabes já teriam enviado uma proposta salarial para o jogador, que é 3 vezes o que ele ganha no Flamengo. E com o Flamengo, o que eles vão fazer? No Flamengo eles vão lá e vão pagar a multa. A multa, a gente não sabe o valor certo, mas dizem que gira entre 4 e 5 milhões de dólares. Diz que eles vão chegar a pagar a multa, que não precisa negociar. Pagou a multa, não precisa negociar. Só acertar com o jogador. Essa reunião deve acontecer ainda esses dias. E o Eric Pulgar deve fazer sua partida de despedida aí contra o Cruzeiro. A ver se o Flamengo vai conseguir reverter essa situação. Mas a verdade é, deram muito mole quando abaixaram a multa salarial do Pulgar. É um jogador e tanto, apesar da idade, esse jogador pode sim estar fazendo sua última partida contra o Cruzeiro. Então o Flamengo deu mole nisso aí e agora não tem mais como segurar, né? Só se o jogador quiser ficar. Só que o jogador já negou a proposta do Flamengo aí. A não ser que o Flamengo faça uma contra-proposta e chegue no valor que o jogador quer. Aí vai manter um jogador, mas aí se abre as pernas muito pro Pulgar, já tem o Pedro querendo renovar, daqui a pouco tem outro, e na que vem a folha salarial do Flamengo, ó, extrapola. Então vamos ver. Você é a favor de renovar com o Eric Pulgar? Sim ou não? Deixe nos comentários. Enquanto é isso, o Milan volta às cargas e coloca uma proposta na mesa do Flamengo. A proposta que vai chegar, na verdade, à mesa do Flamengo, está na casa de 25 milhões de euros. Eu não acredito nesse valor, não. Mas se chegar esse valor de 25 milhões de euros, vende, põe ele no avião e leva. Porque uma coisa é certa, o Everton Araújo é um jogador novo, promissor, de qualidade. Pode ser até que ele, no futuro, se torne um baita jogadoraço. Mas nesse momento, ele é um bom jogador que ajuda o Flamengo. Mas 25 milhões de euros é muita grana. Então o que vocês acham? Deveria vender o Everton Araújo por 25 milhões de euros ou não? Diz que a proposta é essa. Chegou essa proposta de 25 milhões. A tendência, do meu ponto de vista, é que o Flamengo aceite. Porque o jogador quer ir embora. O Flamengo está precisando da grana e quer vender. Então deve vender sim. E quem aí estava esquecido na geladeira, não joga. Quando joga, joga mal. Caiu muito de produção. Chegou muito bem no Flamengo. O São Luís chegou dando aula no Flamengo. O cara jogava de terno. Um volantaço que podia jogar de meia também. Um cara cheio de qualidades. Porém teve uma lesão no tornozelo. Depois disso aí não conseguiu ser mais o mesmo. E agora o Galatasaray quer contratar o jogador. O time turco quer contratar o jogador. E topa pagar 30 milhões de reais. É 30 milhões de reais, tá, galera? Vai achar que é de euros, não. O Flamengo não pagou nada por esse jogador contratou, né? Entre aspas, pagou luvas. E também um salário exorbitante. O Flamengo não teve que comprar o jogador. Então, se o Flamengo vender ele hoje por 5 milhões de euros, que daria aí 30 milhões de reais aproximadamente, o Flamengo estaria praticamente recuperando o investimento. Eu acho que seria um negociaço, porque o Saul Nix tem salário na casa de 2 milhões do Flamengo e não joga, galera.
Ou seja, o Flamengo recupera uma parte do dinheiro que já gastou até agora em salários com o jogador e de quebra se livra de um alto salário daqui para frente. Imagina se acontece isso aí com o Saul Niguez e também com o De La Cruz. Nossa, ia ser uma maravilha. Ou seja, está entrando aí 30 milhões de reais, 5 milhões de euros pelo Saul Niguez, 25 pelo Everton Araújo, daria 30. E mais 4 pelo Pulgar, 34. O Flamengo já tinha mais 15, encaixa 50 milhões de euros. Vocês acham que o Flamengo devia pegar esse valor e ir correndo lá e pagar 35 à vista na mão dos russos? Coloca lá na mão dos gente, ó, 35 milhões de euros à vista e trazer o Luiz Henrique. Se vocês acham que valeria a pena isso, vocês acham que isso pode acontecer? A gente não tem informação. Isso aqui é um achismo nosso. Se o Flamengo chegar lá e pagar os 35 milhões de euros, eles vão vender à vista. O Flamengo vai ter essa grana. E olha aí. Agora, a ver também se esse dinheiro que vai entrar no Flamengo por esse jogador vai ser à vista. Deve ser picado. Mas eu acho que o Flamengo poderia fazer uma forcinha. Pega um empréstimo daqui e dali. Aí pega, vai lá e paga à vista. Aqui, ó. Vocês querem 35 nele? Eles querem 40 parcelado. Então você vai lá, pega um dinheiro emprestado lá inteira. O que falta, deve ficar faltando aí mais ou menos 15. O Flamengo inteira, 35 na mão dos Zenit lá. E os russos vão aceitar e traz o Luiz Henrique. O que vocês acham? Vale a pena fazer isso ou não? Comenta aí. Meus amigos, outra situação também que está sendo muito pertinente e muito comentado é o fracasso do José Boto nessa janela. Tanto de janeiro para cá, tanto de janeiro como até agora, né? Olha só, a gente tentou contratar só jogador top. Entre eles o Lucas Paquetá, que só veio porque quis. O jogador ainda abriu mão de um certo valor lá para poder se acertar com o Flamengo. Ele queria vir. O cara estava lá de saco cheio, lá na Inglaterra, não queria mais ficar lá. Uma pressão danada por causa de tudo que aconteceu. O cara estava se sentindo humilhado, desrespeitado, queria voltar. O Flamengo abraçou ele. E no discurso dele, quando ele chegou na entrevista coletiva dele, ele disse: eu não sei se o Flamengo precisava de mim, mas eu precisava do Flamengo. Muito bonito. Entrou até bem nessa partida contra o Vitória, depois de muito tempo parado. Outro detalhe, meus amigos. O Flamengo tentou também Caio Jorge. O Flamengo chegou a esticar a corda em 32 milhões de euros, botou a proposta na mesa do Cruzeiro e viu o Cruzeiro negar. O Flamengo ficou 2 meses tentando Caio Jorge e não conseguiu. Depois, no meio do ano, o Flamengo tenta Thiago Almada, que seria fácil contratar o jogador, porque o jogador também queria retornar às Américas. A proposta do Flamengo era melhor, pelo menos para o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid de início já tinha aceitado. E aí o Flamengo, por causa de 3%, o BAP foi abrir a boca, né? Não vou pagar empresário nenhum mais do que 7%. Os empresários ficaram revoltados, fizeram uma panelinha. E aí o empresário lá do Thiago Almada, o staff dele, não aceitava vender e ter apenas 7%, queriam 10%. E o BAP foi até o final, não quis pagar. Depois o jogador quis um salário maior do que já tinha acordado com o Flamengo. O River Plate chegou, pagou um salário maior, pagou uma quantia menor para o River. O River já está lá, já anunciou o jogador e o Flamengo foi chupando dedo. Aí fomos para a novela Luiz Henrique, que também parecia que ia ser rápido, porque o jogador já tinha se despedido lá da Rússia, apesar de ele estar jogando, mas ele já tinha entregado a casa dele, carro, estava prestes a sair. Achou que ia se valorizar na Copa do Mundo e ia sair rápido. Não aconteceu. Aí quando chegou a proposta do Flamengo, o jogador falou: ó, agora estou indo. Mas aí o que aconteceu novamente? O Flamengo vai lá com uma proposta inferior ao que os russos querem. O Boto, para não passar vergonha, fala o que os russos querem ouvir. Quando os russos aceitam, o Flamengo vai lá, através da figura do BAP, que é o presidente, e diz que não, que a gente só paga 25, mas eles querem 35. Sabendo que o jogador custa 40, você vai lá oferecer 25, o Boto foi lá e ofereceu 35. E nesses 35, o staff do jogador conseguiu convencer o Zenit a vender parcelado, que era melhor ainda, ou seja, parceladinho, que a vista não ia ter condição mesmo. E aí aconteceu, o BAP não aceitou, Luiz Henrique não veio, Almada não veio, Caio Jorge não veio, e não veio foi ninguém. Agora que o Flamengo está fazendo uma movimentação para contratar um meia desconhecido, que tem muita qualidade, que é o Alex Luna, a gente não sabe se isso vai para frente, porque o Flamengo está temerário em contratar esse jogador por o jogador ser novo e desconhecido. O Flamengo também gosta de grife, né? O BAP também gosta de uma grife. Aí tem esse jogador que é barato e bom, mas não sabe se vai dar certo num time tão grande quanto o Flamengo. Eu acho que devia até tentar investir nesse jogador. Traz ele. O elenco nosso já é um elenco muito bom. Traz ele, deixa no banco ali, vamos ver o que dá. Mas a verdade é, depois de tanto fracasso, o José Boto pode estar saindo do Flamengo. Segundo informações que a gente tem aí,
Assim que fechar essa janela, o BAP não quer nem esperar o final do ano. Porque no final do ano ele vai ser de qualquer jeito, mas o BAP não quer nem esperar o final do ano. O BAP só vai esperar fechar a janela, porque enquanto a janela estiver aberta, se acontecer alguma coisa, vai cair nas costas do BAP. Então o Boto está ali para blindar o BAP. Essa é a informação que a gente tem. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Valeu, amigos. Tamo juntão. Fui.